Olá, meu nome é Kennedy e eu iniciei mais uma apresentação de projeto de iniciação científica. Tem como título Estrutura e Dinâmica da Vegetação Lenhosa em área de Cerrado após estudos. Estão os autores, juntamente com o professor Éder, professor Alba e Roberto, alunos de pós-graduação. Aqui na introdução, eu trouxe apenas alguns textos dizendo que tudo aquilo que incide sobre a vegetação, sejam eles estudos naturais ou antrópicos, alteram, e dependendo dessa intensidade, a vegetação vai responder de forma distinta ou às vezes nem responde. Então, o Cerrado sendo uma das áreas mais diversas do mundo e sendo substituído por essas atividades agropecuárias, existem problemáticas que são a perda da biodiversidade, danos ao solo e emissão de carbono. Então, para isso é interessante o estudo do entendimento da estrutura e da dinâmica das vegetações que sofreram esses distúrbios. Aqui, de forma mais clara, o objetivo desse trabalho foi avaliar essas mudanças na estrutura e na dinâmica da vegetação lenhosa de uma área de cerrado sentido restrito, que no passado foi ocupada por atividades agropecuárias. A gente vai ver quais foram as atividades, e que há mais de 30 anos vem se recuperando para chegar ao seu original. Aqui nos materiais e métodos, eu trouxe aqui simplesmente um mapa de localização, onde fica a Estação Ecológica de Águas Emendadas, fica na região administrativa de número 6, no Distrito Federal, representa a região administrativa de Planaltina, e a gente tem uns polígonos maiores e menores, mostrando onde fica a estação. Aqui em específico, mostrando dados sobre a área que está dentro do polígono menor. O segundo parágrafo aqui para nós traz quais foram as atividades que em 1976 essa área foi ocupada para a implantação de bovinocultura, que finalizou em 1980 e então se iniciou nesse ano o plantio de soja, e que perdurou até o ano de 1987. E em 1988 essa área foi desapropriada, então acrescentada ao polígono menor da estação, dando início à sua recuperação. E em 1998 inicia-se o projeto de acompanhamento dessa recuperação. Aqui, eu mostrando apenas um mapa onde estão alocadas as parcelas para o inventário. Então, essa área mais inferior foi subdividida em parcelas de 20 por 50 metros, 0,1 hectare cada uma, totalizando 1 hectare, e foram selecionadas de forma aleatória 10 para serem mantidas de forma permanente para o estudo dessa recuperação. E aí, no mapa, eu mostro em amarelo as bolinhas onde estão alocadas essas 10 parcelas. E nessas parcelas, todos os indivíduos vivos e mortos em pé, com diâmetro basal acima ou igual de 5%, 5 centímetros, foram acrescentados a esse inventário e foram registrados sua altura e diâmetro, identificados botanicamente e com uma placa de alumínio. Aqui a gente entra na análise de dados, que foi da estrutura da vegetação, sobre a tabela, com relação à tabela de fitossociologia. Então foram estudados a densidade, dominância, frequência, índice de valor de importância e índice de valor de cobertura. Aqui apenas de forma didática as fórmulas foram utilizadas, caso você queira ver. Já entrando aqui na parte da dinâmica, da análise da dinâmica da vegetação, foram estudados mortalidade, recrutamento, incremento periódico anual em diâmetro e em volume, os crescimentos líquido e bruto. Como há uma carência de fórmulas para estimar volume, foi utilizada essa fórmula escrita no último parágrafo para volume e biomassa seca, desenvolvida por Rezende e colaboradores para uma área de cerrado sentido restrito da Fazenda Água Limpa, que é a estação ecológica de experimentos da Universidade de Brasília. E o estoque de carbono foi estimado tomando como base o carbono representa 50% da biomassa seca. Aqui as fórmulas foram utilizadas para mortalidade e recrutamento, segundo Shea e colaboradores. E aqui para crescimento bruto e líquido, segundo Campos Leite. Aqui já entrando na parte de incremento, a gente tem as fórmulas aí para incremento anual em diâmetro e em volume. Aqui agora nos resultados e discussão, a gente vê aqui o resultado da tabela de fitossociologia do ano de 1998, onde a gente vê na penúltima coluna que Eugênio e Macquério representavam juntas mais de 65% do índice de valor de cobertura. E apresentou 54 indivíduos ao total essa área,
e com 0,21 metros quadrados por hectare de área basal. Já em 2021, a gente percebe que houve pouca mudança após 23 anos de monitoramento, e essas duas espécies continuam no topo ali predominando na área, porém dispersas e sendo dominadas por espécies exóticas de gramas. Então a gente vê que agora elas correspondem a cerca de 72% do índice de valor de cobertura e apresentando a área 145 indivíduos por hectare. Aqui só mostrando as famílias que ocorriam em 1998 e 2021. Aqui, com relação à mortalidade e recrutamento, as taxas foram de 6% e 9,95%, respectivamente. São altas as taxas, tomando como base que as médias de mortalidade para árvores em florestas tropicais primárias que não sofreram distúrbios antrópicos é de 1 a 2%. E aqui a gente vê que pouco se acrescentou em diâmetro e volume, 0,48 centímetros ao ano para diâmetro e 0,058 metros cúbicos por hectare para volume. A gente vê aqui um crescimento bruto de 2,8 e líquido de 2,33 metros cúbicos por hectare ao ano. Então, esses dados mostram uma baixa resiliência do cerrado. E a gente tem uma referência mostrando quanto seria mais ou menos a média aí, de área basal e de densidade de indivíduos para uma região em sentido restrito da estação ecológica não tropizada. A gente pode ver aqui também na tabela 4 os valores de biomassa seca e estoque de carbono, que a gente vai ver um pouco mais à frente. Então aqui a gente vê a comparação do estoque de carbono, da produção de biomassa seca também, e os valores foram de 257 quilos em 1998 e de 2.222 quilos no ano de 2021. A gente vê que é uma referência que mostra para uma mesma área de cerrado, sentido restrito, a média de biomassa lenhosa seca de 9,85 toneladas por hectare. Então, mostrando novamente uma dificuldade em se recuperar. Então, aqui já nas conclusões, essa área estudada na estação ecológica, depois desses 30 anos de protegida e em recuperação, apresenta baixa resiliência, principalmente nesses ínfimos valores com relação à estrutura e à florística da vegetação. Depois de 23 anos de monitoramento, as duas espécies, Eugênio e Maquério, predominam a área, como eu disse, de forma dispersa, e são dominadas e suprimidas por espécies exóticas de gramas, por exemplo, o capim-gordura, braquiária e o green pânico. Estão as referências, caso queira consultar. Obrigado pela atenção.